A professora de História, Paula Leone, falou do dia 9 de julho. Por que é feriado e como tudo começou. O 9 de julho ele é comemorado, nasceu toda esse momento histórico do Estado de São Paulo a partir da Revolução de 1930 de Getúlio Vargas, quando ele chega ao poder com um governo provisório, e a primeira coisa que ele fez foi prometer que ele faria uma Constituição. E além disso, só que essa Constituição foi em 1930, foi 31, 32 e nada de Constituição. O Estado de São Paulo, anterior a 1930, praticamente os fazendeiros dominavam o poder político, né, a chamada na época República do Café com Leite, que influenciou São Paulo e Minas, mas a força estava nas mãos dos fazendeiros. Eles começaram a se rebelar contra isso, porque primeiro que ele não cumpriu a promessa da Constituição. Segundo, que ele colocou interventores nos estados. O governo intervindo, o governo federal, nos estados. E no estado de São Paulo ele colocou um pernambucano e não um paulista. Isso foi, assim, praticamente a gota d'água para a revolta. E começou em maio de 1932. Em maio de 1932, as primeiras manifestações. Mais ou menos manifestações como, claro que não da maneira como ocorre hoje, mas envolvia empresários, fazendeiros, universitários, e num desses encontros houve um ataque, não vou dizer dessa maneira, a polícia foi um pouco mais bruta e faleceram 4 estudantes, por isso que são os símbolos da Revolução de 32, o MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Após essas mortes, aí o Estado de São Paulo ganhou mais força. Eles, na verdade, lutaram contra o governo federal de maio de 32 até praticamente outubro de 32. Saíram perdendo, São Paulo perdeu essa revolução, mas o objetivo principal deles, por isso que dá o nome de Revolução Constitucionalista, era fazer com que o governo cumprisse o que ele havia prometido, uma Constituição para o Brasil, porque ele assume o poder prometendo 1000 coisas e ele deixa sem cumprir. Aí os paulistas se acharam no direito de cobrar. Essa Constituição, então, se deve muito, podemos dizer que se deve a São Paulo, que foi onde tudo começou para que ele fizesse a Constituição. Sim, apesar de Vargas ser extremamente autoritário, provou isso quando segurou por 2 anos, ele só vai fazer em 34 essa Constituição. Depois da Revolução, tudo, mas muita gente, muitos historiadores atribuem, sim, a força de São Paulo a Constituição ter acontecido. Constituição essa que, muito do que nós temos hoje, nós devemos a essa Constituição, tá? Direitos nossos. Foi a base de tudo, então, onde tudo mais começou, foi com a morte de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, né? Como você disse, MMDC. Foi aí o começo, então, de tudo, foi aí que São Paulo ganhou força, mesmo não ganhando essa batalha, mas no final venceu a guerra. É que São Paulo, ele criou, após essas mortes, o povo paulista ele se uniu mais, porque ele tinha que defender sua população. E depois disso, São Paulo sempre teve, após essa revolução, ele vai trazer o que se falava até muito tempo atrás, né? Que a São Paulo era a força do país, que é o carro-chefe. Até hoje ainda se diz isso. A partir daí, ninguém mais segurou, esse slogan acabou ficando para o estado de São Paulo. Foi até por isso que São Paulo se tornou a maior capital do Brasil, como é até hoje, né? É a cidade com o maior número de população, com o maior número de empresas e empreendimentos. Foi a partir daí que São Paulo se tornou a potência brasileira que é hoje? Olha, eu não sei precisar ser exatamente isso, mas provavelmente vem da força que o povo tem, né? O povo, quando ocorreu essa união, o povo paulista ele é muito... brincava, diziam como é que o paulista trabalha, o carioca passeia e o gaúcho governava. Era o que dizia naquela época. Tá? Então, o paulista ele sempre trabalhou muito, ele leva muito a sério essa questão do trabalho. Então, eu acredito que sim. É um dia que merece, então, ser comemorado. Sim, na verdade foi só instituído em 1997, que se tornou um feriado, como que se diz, já como lei. Anterior a isso, algumas cidades comemoravam, outras não. Mas aí o São Paulo decidiu fechar como um dia voltado por um poder, como que se diz, para honrar o que foi feito pelo Estado.